Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje eu gostaria de relatar para vocês algumas situações que aconteceu na minha casa. Como vocês sabem aí, como vocês já acompanharam em alguns vídeos, aconteceram já algumas coisas estranhas aqui, que eu até fiz vídeos, eu fiz postagens em grupo, no meu grupo de parapsicologia, por sinal, para ouvir a opinião de outras pessoas que lidam com o tema. Aos poucos eu estou fazendo os vídeos sobre isso e outros vídeos já estão aqui no canal. Peço que vocês procurem aí na lista de vídeos e você encontrará outros vídeos sobre o tema, né? Hoje o que eu vou relatar é sobre mudança de objetos de lugar, né? Manipulação de objetos, né? Uma coisa muito estranha, algumas coisas estranhas, né? Que algumas pessoas explicam, né? Algumas pessoas até têm algumas explicações sobre isso, dizem que a nossa força psíquica pode mover objetos, que essa força ela é perdida com o processo de socialização, de aquisição da cultura. O ser humano perde esse contato com a sua própria natureza, né? Por isso que a maioria das pessoas não podem mexer objetos com o poder da mente, enquanto outras pessoas não acreditam nisso, né? Mas eu vou relatar o que aconteceu. Um certo dia, estava eu aqui mexendo em uma geladeira que eu mesmo comprei. Eu comprei a geladeira e eu estava limpando, eu estava lavando as partes internas dela, as prateleiras, tal, né? Fiz questão de lavar, retirei todas da geladeira e lavei tudo. E nisso ela estava desligada e ela estava afastada um pouco da parede, porque eu ainda não tinha ligado, eu não tinha colocado as prateleiras nela ainda, tal. Isso eu deixei para o dia seguinte, para montá-la e ligá-la no dia seguinte. E essa geladeira estava um tanto distante da parede, né? Essa geladeira ficava perto, ela está ainda perto de uma coluna de madeira que dá sustentação para o telhado, que é um telhado também com muita madeira, com bases de madeira e com telhas de barro, telha romana. E essa geladeira estava ali e tal, até que algumas horas eu saí de casa e voltei. Eu notei que essa geladeira estava em outro lugar, em uma outra posição. Tanto que eu não conseguia nem abrir a porta dela, porque a porta batia na coluna de madeira. Ela tinha se afastado assim uns 20 centímetros, uns 20, 30 centímetros em direção à parede. E eu havia deixado, eu lembrava da distância que ela tinha ficado. Mas eu num certo momento, imaginei que alguém dali de casa mesmo pudesse ter movido essa geladeira de lugar, por algum motivo. Eu questionei as pessoas em casa, todo mundo disse que não, que nem havia ido lá, porque essa geladeira ela fica numa área ali, numa parte superior da casa, né? Então não fica ali numa área de acesso frequente das pessoas, né? As pessoas ficam mais nas outras partes da casa, cozinha, sala, quartos, né? E onde está essa geladeira é uma área que vai poucas vezes as pessoas vão lá, né? Que é uma área mais de lazer e tal. Infelizmente a gente não tem lazer todo dia, né? E essa geladeira estava afastada. Eu questionei todo mundo em casa, todo mundo disse que não, que é uma coisa pesada ainda, né? E não tinha que mover. E todo mundo aqui sabia
que eu estava limpando as coisas e tal, então não tinha motivo para mover a geladeira. Eu fiquei pensando naquilo ali, fiquei ali naquela área, ali naquele espaço, refletindo o que poderia ter acontecido. Quando eu notei, tinha uma planta, um vaso, assim, tem um vaso ali, e a planta estava totalmente caída em direção à geladeira. A planta estava caída na direção da geladeira, como se alguma coisa tivesse batido e empurrado, forçado ela para baixo. Era uma planta que estava bonita, ela estava bem frondosa, em pé, né? E não tinha motivo nenhum para ela cair. Nem vento forte bate ali. E mesmo se batesse, eu acho que essa planta, por ela estar saudável, ela ser forte, frondosa, ela não iria cair com uma ventania. Mas ela estava ali caída, né, em direção à geladeira. E eu achei aquilo estranho também, né? Eu notei uma porta do armário aberta também, que não costuma acontecer. Não costumo deixar a porta de armário aberta, aqui em casa também não, né? Enfim, são umas situações assim que eu achei bastante estranhas. Eu coloquei a geladeira no lugar de novo, montei tudo, liguei, ela está ligada, tal, tá funcionando, tudo, né? E não saiu mais do lugar. Só que a planta, ela não levantou mais. A planta não levantou mais. Eu tive que colocar um pedaço de madeira para ela apoiar, para ela ficar em pé, né? Até ela se acostumar de novo ali a ficar em pé. Mas eu fiz um teste esses dias e eu tiro a madeira e ela cai. Ela não fica mais em pé. Não conseguiu ficar mais em pé. Eu não sei o que aconteceu com essa planta, né? Na verdade, eu não sei nem o que aconteceu com essa geladeira também, né? O que poderia ter ocorrido aí, né? Eu sei que na minha família tem um histórico de objetos saírem do lugar. Não são objetos pequenos, não, são objetos grandes, né? Coisas, armários de madeira pesadíssimos, ficarem distantes da parede de repente, né? Armários de cozinhas cheios de panelas, de louça ali, se moverem para frente, se afastarem da parede. E isso já foi presenciado por membros da minha família. Eu nunca presenciei, mas membros da minha família afirmam que viram ali na frente deles objetos se moverem. O que pode ser isso? Eu ainda não sei, não tenho uma explicação. Assim, muitas pessoas deram explicações, principalmente essas explicações de forças psíquicas desconhecidas, forças psíquicas que o ser humano tem consigo e não conhece. Mas, né, eu gostaria muito de ouvir o que você pensa, ouvir as suas considerações, ouvir o que você acha. Se você já ouviu ou já presenciou casos semelhantes, o que você pensa sobre isso? Eu gostaria muito de ouvir você. Deixe aqui nos comentários e vamos conversar sobre isso. Curta o vídeo, ative as notificações. Se ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscreva. E até a próxima. Um grande abraço a todos.